Como educar alunos distintos? Como educar vários filhos distintos? Ou vários tipos de pessoas com cabeças diferentes, com índoles diferentes, com estilos de vida diferentes. E é isso que vamos aprender hoje, nessa aula, mais uma aula do Pirkei Avot, da ética dos pais, a ética judaica. Estamos agora no capítulo 2, para quem tem esse livro maravilhoso, no capítulo 2, na Mishnah, no parágrafo número 9. O Pirkei Avot, a ética dos pais, aqui, nos conta, como já falamos nas outras aulas, sobre ética, sobre comportamento e sobre vários tipos de pessoas. E aqui conta sobre um dos nossos grandes sábios da época do Talmud, que era chamado Rabbi Yochanan ben Zakkai. Ele era um dos grandes mestres na época da destruição do segundo templo de Jerusalém, do segundo Beit HaMikdash, e ele era aluno daquele grande mestre, o Hillel Azaken. E ele acabou sendo líder nessa época tão crítica, pós-destruição do segundo templo. E com certeza o judaísmo existe até hoje graças a esse mestre que conseguiu liderar o povo após a maior destruição da sua casa. Tem várias e várias histórias sobre ele, mas sobre a sua grandeza, sobre a sua sabedoria, está escrito que ele não deixou de estudar e de conhecer nenhum versículo da Torá, nenhuma Mishnah, nenhuma parte do Talmud, nenhuma lei, nenhuma história, nenhum Medrash, nenhum detalhe da Torá, nenhum detalhe da explicação dos sábios, dos mais simples, dos mais severos, todas as épocas, o calendário judaico, todas as gemátrios, que são valor numérico de cada letra, que é todo um cálculo super complexo. Ele sabia a conversa dos anjos, a conversa dos demônios e a conversa das palmeiras, das árvores palmeiras. E sabia todos os segredos da Kabbalah, do Maseh Merkavah, e todos os mínimos detalhes do Talmud. Essa era a grandeza do Rabbi Yochanan. Mas isso era ele como pessoa. Mas aqui hoje veremos nessa Mishnah o poder e o dom de um verdadeiro educador, professor, líder, pai, mãe, de como lidar com a diversidade, de como educar cada filho ou cada aluno, cada um do seu jeito, mas da forma máxima. E é isso que leremos aqui agora. Rabbi Yochanan. Só um segundo. Quero mandar aqui para vocês esse texto, para quem está aqui no grupinho. Pronto. Rabban Yochanan ben Zakkai, ele teve 5 discípulos principais, que eram Rabbi Eliezer ben Horkinus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yossi o Kohen, Rabbi Shimon ben Netanel e Rabbi Elazar ben Arach. E ele, o Rabbi Yochanan ben Zakkai, o mestre, costumava enumerar as suas qualidades. O primeiro, Rabbi Eliezer ben Horkinus, é como uma cisterna cimentada que não deixa escapar uma gota. Um buraco, um poço com cimento
totalmente lacrado, vedado, que não perde nenhuma gota. Rabi Yoshua ben Hanania, louvada seja aquela que lhe deu a luz, louvada a mãe dele. Rabi Yossi o Kohen é uma pessoa escrupulosamente devota. Rabi Shimon ben Netanel teme o pecado. Rabi Elazar ben Arach é como uma fonte de água jorrando mais e mais forte. E ele costumava dizer: se todos os sábios de Israel estivessem sobre o prato de uma balança para fazer um equilíbrio de quem é maior do que o outro, e Eliezer ben Hurkinos estivesse no outro lado, ele pesaria mais do que todos. Abba Shaul disse em seu nome: se todos os sábios de Israel, inclusive Eliezer ben Hurkinos, estivessem de um lado da balança e Elazar ben Arach do outro lado da balança, o último, Rabi Elazar ben Arach, pesaria mais do que todos. Muito bonito, interessante essa frase, mas o que eu tenho a ver com tudo isso? E o que eu posso aprender para a minha vida? Primeiramente, aqui estamos falando de Rabi Yohanan ben Zakkai. Obviamente que ele não tinha somente 5 alunos, ele tinha milhares de alunos, porque ele abriu as portas para que todos pudessem vir aprender Torá. Mas ele tinha 5 alunos prediletos ou que se destacaram entre todos os outros. Mas ele tinha capacidade de dar atenção especial para cada um, de orientar cada um do seu jeito, da sua maneira de estudar ou de ser, mas ele conseguiu decifrar, detectar a qualidade e o diferencial de cada um e dar uma atenção especial para cada um. E por isso que aqui está escrito Huayamonesh Vacham. Ele costumava enumerar as suas qualidades. Constantemente ele falava: você sabe que você é isso? Você sabe dos seus poderes? Você sabe das suas qualidades? Você sabe do que você poderia fazer com teus dons? E isso que é o modelo de um verdadeiro educador, de um mechaner. Um pai, uma mãe, um professor, um educador, ele pode fazer a receita para todos por igual. O mesmo comportamento para todos os filhos, o mesmo comportamento e a mesma regra para todos os alunos, e pronto. É assim que muitos fazem, erroneamente. Só que o Rabi Yohanan ben Zakkai, ele nos ensina que um verdadeiro pai, mãe e professor, ele tem que, é tão necessário e essencial, dar uma atenção específica, uma atenção particular para cada aluno e para cada filho. E reconhecer o seu diferencial, aquilo que ele tem de tão bom, de tão bonito. E isso que era, na verdade, a frase do Rabi Yohanan ben Zakkai. E por isso consta, assim também consta no Tânia, Hanoch lenar al pi darko. Você tem que educar a criança, o jovem, de acordo com o seu caminho, o caminho do jovem, da criança. Quer dizer, um verdadeiro pai, mãe e um professor, educador, ele tem que olhar para aquela criança e falar: uau, eu vejo que você é muito esperto, ou que você é muito profundo, ou que você é muito rápido, ou que você... Cada um de acordo com os seus passinhos, de acordo com a seu jeito de ser, sua forma de entender. E não somente isso, um pai, uma mãe, um professor precisa falar para o filho: você sabe, não somente que nós te amamos, mas você é tão inteligente, você tirou uma nota boa nessa prova, ou você foi bom no esporte, ou você foi bem na natação, ou você é um grande artista, ou você é um grande esportista. Naquilo que ele se destaca, coloque o holofote no seu diferencial. Coloque o holofote nos seus louvores, no seu sucesso e não no seu fracasso. Coloque a atenção e a sua energia não
para dar bronca, não para destacar quando que ele falhou, quando que ele não deu certo, mas pelo contrário, naquilo que ele se destacou, naquilo que ele é tão bom e tão especial. E como falamos na última aula, que no momento que você coloca o holofote e você destaca o amor ao próximo, a qualquer pessoa, você está ressaltando o seu diferencial e demonstrando para você e para ele mesmo algo que era desconhecido até então. Então vamos ver hoje esses 5 alunos, que são 5 exemplos, ou 5 modelos de crianças ou de alunos, ou de pessoas. Não precisa ser aluno, pode ser, já sou mais velho, mas é uma forma de você levar a vida, uma forma de você servir a Deus. O primeiro, Rabbi Eliezer ben Hurkinus. Rabbi Eliezer ben Hurkinus, primeira coisa, só para entender um pouquinho do background dele, Rabbi Eliezer, ele era filho de Hurkinus. Hurkinus era um bilionário da época, uma pessoa de muitos negócios, e ele desejava que seu filho, Rabbi Eliezer, seguisse o business do pai. Só que Rabbi Eliezer, ele estava apaixonado por Deus, pela Torá, e ele foi para a Yeshiva do Rabbi Yochanan ben Zakkai. E o pai ficou super revoltado e deserdou o filho, tirou toda a herança daquele filho. Passou muitos anos e ele se dedicou totalmente ao estudo da Torá, a tal ponto que ele disse que eu nunca cheguei em segundo lugar na casa de estudos. Ninguém nunca veio antes do que eu. E eu nunca bati papo furado, um papo profano, uma conversa em vão, minha vida toda. Até que finalmente o pai, ele veio visitar o filho, ele viu a grandiosidade do Rabbi Eliezer ben Hurkinus, que ele abraçou, beijou e perdoou, e pelo contrário, deu para ele toda a fortuna. Então, Rabbi Eliezer, ele está descrito pelo professor como um bor sud, uma cisterna cimentada que não perde nenhuma gota. Que isso significa um buraco, uma cisterna, um poço totalmente lacrado, vedado, com piche, com cimento, não perde nada. Ele não vai perder nenhuma gotinha que caiu dentro dele. Não vai absorver na terra, vai ficar tudo contido e conservado. Que isso representa a personalidade dele. Ele era o aluno exemplar. Ele era o esponja que absorvia toda palavra, ponto e vírgula que o seu Rebbe, que o seu mestre falava, e nunca esqueceu absolutamente nada, não perdeu nenhuma gota. Por que isso representa? O Rabbi Eliezer ben Hurkinus. Não somente que ele tinha uma memória máxima, uma lembrança de tudo que o mestre falava, mas para ele ter essa absorção total de tudo que o mestre ensinou a vida toda, ele precisava ter uma submissão, uma anulação, uma dedicação total ao mestre. Em nenhum momento colocar o seu entendimento ou a sua personalidade, a forma que ele entendeu. Por quê? Porque o que interessa na hora da aula é você fechar os olhos e absorver todas as palavras que teu mestre, teu professor, teu rabino está te ensinando. Como que ele próprio disse, que eu nunca falei uma palavra, nunca dei uma aula da minha barriga, da minha intuição. Tudo que ele falava daquilo que ele aprendeu do seu mestre, e nunca falou nada que ele não aprendeu com seu mestre. Então, já que ele tinha essa submissão total perante o mestre, então ele poderia absorver todas as palavras. Porque cada ponto e vírgula que saía do seu mestre era tão precioso para ele que ele não queria perder tempo ou perder a concentração colocando a sua lógica, o seu entendimento. Como já foi falado outra vez, nessas semanas do Sfirat HaOmer, que morreram os 24 mil alunos do Rabbi Akiva,
porque cada um entendeu a mensagem do seu mestre de uma forma diferente. 24 mil alunos, 24 mil cabeças, 24 formas de interpretar a frase do seu mestre. Mas o Rebbe Eliezer representa o oposto de tudo isso. Não tinha duas opiniões, não tinha minha opinião. É só a opinião do mestre. Uma cisterna cimentada que não perde nenhuma letra. E isso nós vimos também na nossa geração. 2, 3 anos atrás faleceu um grande Hasid, um grande homem, um crânio de toda a Torá, que ele se chamava Rabbi Yoel Kahn. Rabbi Yoel Kahn. Ele veio de Israel, ele veio para o Rebbe, logo que o Rebbe assumiu a liderança. E durante todos os anos de liderança do Rebbe, ele ficava sentado na frente da mesa do Rebbe. E os discursos que o Rebbe falava, pode ser de minutos, e pode ser de 2, 3, 4, 5, 6, 7 horas. Se você tinha 2 dias de Yom Tov, ou de Shabbat com Yom Tov, 2 festas, e no Shabbat e no Yom Tov não pode usar gravador, não pode filmar, não pode gravar. Então quem vai gravar as falas do Rebbe? Todos esses livros que eu tenho aqui atrás de mim, esses pretos, que são quase 100 livros, são todas as falas do Rebbe. Ainda não acabaram de editar todas as falas, mas são todos os discursos, palavra por palavra, que o Rebbe falou de 1950 até 1992. 42 anos de discursos. Centenas e milhares de horas de discursos do Rebbe. E grande parte desses discursos nós temos graças a este homem que se chama Rabbi Yoel Kahn. Ele sentava na frente do Rebbe, ele só absorvia palavra, 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 tudo que o Rebbe estava falando. Quando acabava o Shabbat, acabava a festa, eu brinco, né? Ele apertava um botão na cabeça, abria a boca e começava a blá, 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 repetir palavra por palavra, letra por letra que o Rebbe falou. Como? Ele era o Rebbe Eliezer ben Horkinus da nossa geração. Assim, uma memória fotográfica perfeita de tudo que o Rebbe falou. E graças a ele que nós temos toda essa Torá aqui, que foi trabalhada, que foi editada, e tem fotos e tem vídeos de como que ele se sentava e dezenas de jovens se sentavam ao redor dele, ele abria a boca e daí as pessoas, obviamente, depois do Shabbat, escreviam e gravavam aquilo que ele falava. Então isso é, na verdade, um tipo de aluno. E daqui nós aprendemos o quanto que nós precisamos guardar e absorver e ser meticuloso com cada ponto e vírgula do nosso mestre da Torá. E não colocar a minha opinião particular. Primeira coisa, eu preciso absorver a verdade da Torá, a verdade dos nossos mestres. Veio o segundo aluno, Rabbi Yeshua ben Hanania. Feliz é aquela que lhe deu a luz. Feliz, bem-aventurada é a mãe dele, porque ela teve um filho tão incrível como esse. E esse Rabbi Yeshua ben Hanania era uma pessoa extremamente sábia, super educada, com derech eretz, com ética e moral judaica. E ele ficou tão famoso na sua época que a sua fama chegou até Roma. E o César de Roma ficou tão impressionado que convidou o Rabbi Yeshua ben Hanania para ir conversar com ele. E o Adrianus, o famoso Adrianus, ele conversava direto com o Rabbi Yeshua ben Hanania sobre todos os tipos de fés e de idolatrias e de costumes, etc. E o Adriano, ele tinha um prazer enorme de aprender e questionar o Rabbi Yeshua. E no Talmud está descrito inúmeras conversas que teve entre Adrianus e o Rabbi Yeshua ben Hanania. Mas daqui o louvor que o seu mestre fala sobre ele é: feliz é a mãe dele, feliz é aquela que deu a luz para ele. Como assim?
o louvor dele é o louvor da mãe. Eu não estou elogiando a mãe dele. Por que aqui a Mishnah, porque o Rabi Yohanan ele descreve o louvor da mãe? Então aqui na verdade está explicado que o louvor não é da mãe. O louvor é sobre ele mesmo, sobre Rabi Yeshua. Sobre Rabi Yeshua dava para ver a educação que ele tinha, a educação que ele recebeu da mãe, dos pais, da casa dele. Porque ele era tão destacado, tão especial, que dá para ver que o fruto não cai longe da árvore. Quer dizer, ele teve um berço muito, muito especial, o berço na casa dos seus pais. O que tinha de tão especial na educação que ele recebeu dos pais? Então, consta no Talmud que a mãe dele que causou que ele ficasse sábio, que ele fosse um grande sábio. Porque quando ela estava grávida, ela foi em todas as yeshivot, todas as casas de estudo, e pedia para os sábios, para os hachamim, por favor, rezem por esse bebê, por esse feto, que ele seja um grande sábio. E no momento que ele nasceu, ela levou o berço dele e colocou dentro da sinagoga, dentro da casa de estudos. Isso aqui foi o que ela fez pelo filho. Será que isso aqui é lavagem cerebral? Será que daqui ela está forçando o seu filho para fazer alguma coisa? Então, na verdade, Rabi Yeshua nos ensina o quanto que nós precisamos nos dedicarmos pela educação judaica dos nossos filhos, dos nossos jovens, ou de nós mesmos que já temos uma idade mais avançada. Que a educação judaica vem de casa, vem do berço, vem de antes do nascimento, como que hoje a própria medicina e a ciência já comprova que o nana neném, quer dizer, a musiquinha que a mãe canta durante a gravidez e o carinho que ela dá para o bebê durante a gravidez, isso influencia na índole, na personalidade futura daquela criança. E o judaísmo sempre acreditou nisso. Por isso que, da forma que os pais engravidam, faz diferença no futuro daquela criança. A intenção que eles tiveram na hora da concepção faz diferença no futuro daquela criança. E quando a criança nasceu, você já fala o Modéani com ela, você fala Torah Tzivalanu, você canta músicas judaicas, e a educação judaica, todo ao redor dela, a mezuzá, os livros, tudo isso acaba influenciando no futuro daquela criança. Então, enquanto que ela está em casa, ela está absorvendo tudo que está sendo passado para aquela criança. Mesmo antes dela falar, mesmo antes dela engatinhar, ela já está absorvendo. Então, por isso que é tão importante o cuidado do que nós mostramos para os nossos filhos. Hoje, você dá um celular para o seu filho, você dá uma internet aberta para o seu filho, você está dando veneno para aquela criança. Você está dando veneno. Quanta besteira que tem. Ou só tem besteira. Para você achar alguma coisa boa, você tem que fazer uma boa filtragem. Já dei uma aula sobre isso, está gravado aqui nos meus canais, mas a educação não começa quando a criança tiver 12, 13, 15, deixa ela decidir que caminho que ela vai seguir. Não. E isso não é lavagem cerebral. Isso aqui você tem a educação, a mitzvah, a obrigação de educar o seu filho desde pequenininho. A Torá nos dá esse preceito. Veshinantam levanecha. Nós temos a mitzvah de educar os nossos filhos. E quem vai educar os filhos são os pais. São os pais. Não é a escola. Não são os amigos. Normalmente são más influências. A educação, principalmente a educação judaica e educação de valores e de ética e de comportamento, isso é obrigação dos pais. E esse que era o louvor aqui do Rabi Yeshua, olha só o louvor da mãe dele. Quer dizer, ele é bem educado, tão educado, que o Adrianus, o César de Roma, gostava dele tanto, porque isso aqui veio da mãe dele. Então, quer dizer, a educação que ele teve, dá para ver quem era a mãe que ele teve. Terceiro sábio.
Rabbi Yossi HaKohen Hassid. Rabbi Yossi, o Kohen, que era um sacerdote, ele era um Hassid. O que quer dizer um Hassid? Um pio. Assim que traduz aqui, Hassid. Mas nós estamos aqui aprendendo Hassidut. E nós somos Hassidim, discípulos do Rebbe. O que significa um Hassid? O que representa um Hassid? Normalmente, quando a gente fala sobre um Hassid, aqui no Talmud, Hassid é alguém que faz Lifnim Mishurat Hadin, além da obrigação do código de leis, além da lei. Ele faz além daquilo que foi determinado para ele, ele se cobra para fazer muito mais. Ele nunca está satisfeito. Ele tem que fazer X, ele faz X, Y, Z, ele faz mais do que isso. Então, e ele não faz isso aguardando a recompensa, pensando no futuro, no que ele vai receber. Simplesmente, ele está fazendo mais do que a sua obrigação. Hoje, o termo Hassid é alguém que segue os passos do Baal Shem Tov, que segue os passos do primeiro Rebbe, de qualquer outro Rebbe hassídico, e que estuda Hassidut, a parte mística da Torá, a parte da Kabbalah. Mas um Hassid é aquele que ele está disposto a abrir mão do seu conforto, do seu meio ambiente, da sua particularidade, da sua vida, pelo próximo. Ele faz de tudo para agradar o próximo, para ajudar o próximo, e ele esquece do seu conforto particular, do seu horário, do seu dinheiro, da sua saúde, da sua vida, para poder ajudar outras pessoas. Ele pode até se prejudicar, ele pode até se machucar, pode até ser morto, mas se eu vou ajudar uma outra pessoa, eu estou feliz. E isso principalmente nós aprendemos, nós Hassidim, do Rebbe anterior, de todos os Rebbes, nós aprendemos esse comportamento de não somente um rabino, mas qualquer Hassid, a vida dele é para pensar no próximo. Como que eu posso ajudar o próximo mais? E isso tem inúmeras histórias de Hassidim que viviam dessa forma. E tinha um grande Hassid, Reb Mendel Futterfass, que faleceu em 95, 94, e eu não tive o mérito de conhecê-lo, mas muitas pessoas tiveram o mérito de conhecê-lo. Ele nasceu na Rússia comunista, e em 46, pleno comunismo, ele estava na Rússia. E era muito difícil para os judeus na Rússia, principalmente para os Hassidim, era muito difícil manter o judaísmo lá. E pós-guerra, foi feita uma lei que todos os poloneses que ficaram presos na Rússia por causa da guerra, eles poderiam agora pegar o passaporte polonês, demonstrar que eles não são russos e voltarem para a Polônia. Só que milhares e milhares de poloneses foram mortos durante a guerra. Então, um grupo de Hassidim, liderado por esse Mendel Futterfass, e uma outra senhora de abençoada memória, que era também uma pessoa extremamente elevada, a Mamessura, eles começaram a falsificar esses passaportes. Então, eles pegavam esses passaportes de poloneses que morreram, trocavam a foto e davam para uma pessoa, para algum judeu, para algum Hassid, que pudesse cruzar a fronteira e salvar a vida dele, sair da Rússia comunista. E dessa forma, eles conseguiram pegar centenas ou milhares, não sei exatamente quantos passaportes eles conseguiram falsificar, e dessa forma salvaram centenas e milhares de pessoas da Rússia, que foram para a Polônia, depois foram para os Estados Unidos, foram para Israel, sei lá para onde. E ele fazia isso arriscando sua vida, porque ele seria fuzilado, ele seria mandado para a Sibéria, ele e essa outra senhora. E chegou um momento que ele tinha um passaporte na mão e ele queria ir embora. E ele perguntou para o seu mestre, para o seu mashpia, para o pai desse Yoel Khan, para o Yoina Khan,
Ele perguntou para ele, falou, qual é a tua opinião? O que eu faço? Será que até que ponto eu preciso me entregar para salvar os outros? Será que em algum momento eu pego esse passaporte e eu me salvo? Então o professor dele falou para ele que o Mesirut Nefesh de um Hassid, o auto-sacrifício de um Hassid por um outro judeu, para salvar uma outra pessoa, ou para difundir o judaísmo e hassidismo pela Rússia comunista, é ilimitada. Você está disposto a abrir mão da sua vida para ajudar o próximo. Então você tem um passaporte na sua mão. Ou é para mim, ou é para o outro, eu dou para o outro e eu sou morto. E foi isso que aconteceu na prática. Ele acabou sendo pego e sendo mandado para a Sibéria e ficou ali vários anos. E tem várias histórias sobre isso. Só depois de muitos anos que ele acabou saindo da Sibéria e indo para Israel. E mesma coisa, essa Mamessura, ela acabou abrindo mão do passaporte único que ela tinha na mão dela, que era o último passaporte. E ela deu esse passaporte para a mãe do Rebbe, para a mãe do nosso Rebbe, a Rebbe Tzimchana, que foi salva da Rússia comunista graças a esse passaporte. E essa Mamessura foi morta, foi para a prisão e acabou morrendo lá na Sibéria, na prisão. Então isso que é uma lição de moral para a nossa vida, de como que nós precisamos se preocupar pelo próximo e dar de tudo para ajudar uma outra pessoa. O quarto aluno, Rabbi Shimon ben Netanel, temente, temeroso ao pecado. O que é temeroso ao pecado? Temer ao pecado? Que elogio que é esse? Então existe uma frase que diz, Yerei Het ou Yerei Onesh, ou que ele teme do pecado ou ele teme o castigo. Aqui a gente não está falando que ele temia o castigo, que ele não quer queimar no inferno para não pecar. Ele temia o pecado. Ou seja, ele tinha uma reverência tão grande por Deus, que ele não queria fazer nenhum pecado. Porque ele entendia que se eu fizer qualquer tipo de pecado, transgressão, eu estou me desprendendo, me desconectando, me afastando de Deus. Porque pecado, het, vem na palavra hisaron, falha, falta. No momento que ele faz qualquer tipo de transgressão, eu estou me afastando e me desconectando de Deus. Então, quando a pessoa ela tem medo do pecado, ele tem mais forças de lidar com o seu mau instinto, com o seu Yetzirah. Porque se eu temo o castigo, então isso aqui é um amor egoísta. Eu não quero apanhar. Eu não quero ir para o inferno. Eu não quero ser castigado. Então eu estou pensando em mim. Mas se eu temo o pecado, eu não estou pensando em mim. Eu estou pensando em Deus. Irat Shamayim, reverência a Deus, como a gente falou no Tânia tantas vezes. Eu temo me afastar de Deus, me desprender de Deus através dessa transgressão. Então é isso que era a grandeza do Rabbi Shimon. Por isso que ele fala na sequência, qual é o bom caminho que a pessoa ela deve seguir na sua vida? Aquele que vê aquilo que vai nascer. Haroé está no lado. Ele percebe as consequências dos seus atos. Opa, se eu pecar, vai acontecer tal e tal coisa? Eu vou me afastar de Deus? Então eu prefiro já nem pecar desde o começo. Ele já vê as consequências das suas transgressões. Então por isso, ele faz de tudo para não pecar desde o início. E por último vem o Rabbi Lazar ben Arach, que é chamado como Mayana Midgaber, como uma fonte de água que sempre está aumentando e se fortalecendo. Rabbi Lazar, ele era alguém que inventava e acrescentava aos ensinamentos do seu mestre, Rabbi Yohanan. Ele criou novas startups, novas patentes, novos pilpulim, interpretações da Torá. E ele conseguiu pegar as palavras do mestre e fazer disso como uma fonte que sempre está aumentando, que nunca para de sair água nova. Ele também pegou a semente do mestre e ele continuou acrescentando cada vez mais. Isso também é uma coisa muito importante, de você não se satisfazer
só com aquilo que você aprendeu, mas você tem que usar a tua cabeça, o teu sentimento, não durante a aula. Saiu da aula, você pega e você continua acrescentando e aumentando e se aprofundando cada vez mais. Agora a gente pensa, qual dos 5 alunos é o oposto do Rabbi Elazar? Nós temos aqui 5. Então nós falamos que Rabbi Elazar é como uma fonte que sempre está acrescentando. O oponente dele é o Rabbi Eliezer, o primeiro. O Rabbi Eliezer ben Horkinus, que é como uma cisterna cimentada que não perde nenhuma gota de água, era a absorção total de todas as palavras, de todas as gotas que saíram do mestre. Rabbi Elazar, ele é o contrário, ele sempre está acrescentando e aumentando e aumentando. E a grande pergunta é, qual dos dois é mais correto? Qual comportamento? É você simplesmente ter essa submissão total perante o seu mestre e ficar só na absorção? Ou você usar os seus talentos e crescer e aumentar cada vez mais? Interessante, só uma forma de a gente perceber a diferença entre os dois. Rabbi Eliezer, que é o primeiro, tem a letra Yud a mais do que Elazar. E a letra Yud é um pontinho, que representa a submissão total. Então, Rabbi Eliezer representa esse buraco, essa cisterna cimentada. E o Rabbi Elazar é essa fonte que sempre está acrescentando. Então, obviamente que tem um lado para cá e um lado para lá, uma vantagem de cada um dos dois. Então, se você quiser falar sobre erudição, sobre memória máxima, então, obviamente, que o Rabbi Eliezer, ele era o máximo. Agora, se você quiser falar quem é o mais afiado, quem é aquele que consegue criar novas patentes, novas interpretações da Torá, isso aqui já seria o estilo do Rabbi Elazar. Então, por isso que, na verdade, aqui você pode perceber que no começo ele fala que se colocasse todos no prato da balança e o Rabbi Eliezer de um lado seria o mais importante, ele iria pesar mais, porque no começo da vida, você está na aula, você está com o professor, com o teu rebbe, com o teu rabino, você tem que ter essa submissão. Você escuta. Por isso que eu tranco o microfone aqui durante a aula, para todos escutarem e prestarem atenção. Depois, você pode falar. Depois você deve falar e desenvolver as suas teses. Por isso que no final aqui da Mishnah ele fala, na verdade, se tivessem todos de um lado e o Rabbi Elazar do outro lado, com todos os seus desenvolvimentos e teorias, iria pesar mais do lado dele. Então aqui nós percebemos a grandeza de um por um lado e a grandeza do outro por outro lado, e é isso que temos que aprender para a nossa vida. Então hoje aprendemos 6 mensagens de como lidar com a nossa vida, principalmente com as nossas crianças, com os nossos jovens. Primeira coisa, uma lição do mestre, do Rabbi Yohanan ben Zakkai, que o professor, o educador, o pai, a mãe, precisa destacar a vantagem, a grandeza de cada aluno, de cada filho, de uma forma individual. Do Rabbi Eliezer, nós aprendemos quão grande deve ser a nossa submissão, o nosso bitul, quando que aprendemos com os nossos mestres. Do Rabbi Yeshua, nós aprendemos que a educação judaica começa desde a idade 0, ou até antes que nasceu. Do Rabbi Yossi HaKohen, aprendemos que um Hassid é aquele que abre mão de tudo, de toda a sua individualidade, para poder ajudar uma outra pessoa. E do Rabbi Shimon, nós aprendemos de ter medo do pecado, de se desprender, de se desconectar de Deus. E por último, nós aprendemos do Rabbi Elazar ben Arach, que não basta só você escutar as aulas, aqui você está escutando as aulas. Então eu já estou satisfeito. Não. Você tem que pegar um livro, quebrar a cabeça, estudar e se esforçar cada vez mais com o teu intelecto, com a tua forma de interpretar e aumentar cada vez mais a água da Torá, com a luz da Torá, e que possamos realmente levar essas lições para a nossa vida, cada um no seu estilo, na sua vida, na sua família, e que com certeza isso vai ser muito
positivo e muito bom para todos. Uma boa noite para todos. Espero que tenham gostado do shiur, mais um shiur de hoje.